Uma das coisas das quais nós mais nos identificamos, tanto eu quanto você, qualquer pessoa no mundo, é com os nossos pensamentos. Muitas vezes nós achamos que nós somos os nossos pensamentos. E isso não é verdade. Porque se nós fôssemos os nossos pensamentos, nós pensamos coisas absurdas. Nós pensamos coisas positivas. Então, quando nós pensamos coisas absurdas, nós somos pessoas absurdas? Nós somos pessoas malucas, insanas? Não. Apenas aqueles pensamentos passaram pela nossa cabeça. E de alguma forma, a responsabilidade ou a consequência desses pensamentos é por causa de alguma memória que nós temos, de algum evento do passado, de alguma coisa que nós presenciamos, experienciamos num passado distante ou num passado próximo. Ou seja, muitas vezes esses pensamentos, eles são consequências disso e nem nos pertence, nem é nosso, é herdado. Alguém nos deu. Ou seja, se alguém me deu, pode ser que seja meu, pode ser que eu queira me identificar, mas pode ser que não seja. Talvez não seja bom que eu me identifique com esse pensamento. Os pensamentos, eles são como uma onda e você é o oceano. Os pensamentos são como uma nuvem e você é o céu. A nuvem vem e vai. Algumas carregadas são os pensamentos negativos, os pensamentos de angústia, mágoa, ressentimento. Alguns são nuvens claras, nuvens não tão carregadas assim. São os pensamentos talvez positivos, talvez os pensamentos de ajudar alguém, de fazer algo útil, de servir. Esses são os pensamentos que não são carregados, mas que também não te pertencem, que também não fazem parte da tua essência. Gerenciar seu pensamento é importante nesse processo, porque quando você começa a observar os seus pensamentos, se aquele pensamento vem para roubar a sua paz, quando você começa a observar, ele vai embora. Você percebe que ele vai embora, você não precisa brigar com ele. Assim como um ladrão. Se um ladrão invadir sua casa, se ele vê que tem câmera, ele vai saber que vai estar sendo observado. Se um ladrão vê, se você olhar para o ladrão, obviamente, né? É só um exemplo que eu estou te dando. Não pegue o exemplo como uma regra, é só um exemplo. Se você observa o ladrão, ele vai embora. Assim é o ladrão da sua paz, os pensamentos que roubam a sua paz, a angústia, o ressentimento, a mágoa. Você começa a observar, apenas observar, e ele vai embora. E você vai entender que ele vai embora, porque os pensamentos vão e vêm e vão. Não faz sentido você ficar se identificando com os pensamentos. Você deixar que um pensamento mude a sua química emocional, mude a sua biologia. O ressentimento, ele é justamente isso, é um pensamento que vem constantemente, que faz você sentir, aliás, faz você ressentir algo que você já deveria ter soltado, algo que você já deveria ter deixado ir. O ressentimento, você vê que às vezes a gente pensa que a gente é muito são, né? Eu não vou no CAPS, eu não vou no manicômio, então eu sou são. E muitas vezes nós somos mais doentes do que as pessoas que estão lá. As pessoas que estão lá foram diagnosticadas e estão lá recebendo a medicação. E nós muitas vezes nos recusamos a assumir que talvez a gente seja mais maluco do que alguns malucos. E eu não estou usando o termo pejorativo da palavra maluco, não é nenhum tipo de ofensa nesse sentido. Às vezes a gente pensa que a gente é muito são, e na verdade não somos. E você vai entender através desse exemplo que eu vou te dar. Imagina que você precisa se alimentar e até as coisas naturais, você come uma fruta, você precisa descartar algumas
algumas coisas que não servem. Por exemplo, uma laranja. Uma laranja você não vai comer com a casca, você vai descascar. Uma banana você vai descascar. Uma maçã, alguns comem com a casca, outros descascam. Então, até as coisas naturais, mas a semente você vai jogar fora. Ou seja, até as coisas, o bagaço você vai jogar fora. Algumas coisas você vai ter que jogar fora. Algumas coisas você vai descartar. E mesmo as coisas que você come, o seu corpo tem um mecanismo para descartar aquilo que não serve e ficar só com aquilo que serve, mandar para os lugares que precisa. O seu corpo tem esse mecanismo, ele é inteligente para tal. Até as coisas naturais tem coisas que não servem. Até as coisas boas tem coisa que não serve. As experiências da vida é como as refeições. Você precisa tirar coisas que não servem. Só que isso é uma responsabilidade sua, da sua mente. Você vai pegar uma experiência do seu dia, você vai falar, isso aqui serve, isso aqui não serve, isso aqui serve, isso aqui não serve. Isso aqui eu vou usar, isso aqui vai ser útil, isso aqui eu não vai ter utilidade, deixa pra lá. Vai pra memória do esquecimento, vai pro mar do esquecimento. E aí você pega uma experiência negativa, algo que você deveria aprender, algo que você deveria tirar, alguma coisa de positivo dessa experiência, você não faz isso. Você fica vivenciando aquilo várias vezes negativamente. Você fica ressentindo. Você pensa, e ao invés de você descartar aquilo que deveria, ou usar positivamente, você vai ressentir. O ressentimento é como se você descartasse aquilo que já passou por dentro de você. Imagina uma maçã que você comeu e o corpo, inteligentemente, já separou aquilo que serve daquilo que não serve, e aquilo que serve desce e precisa sair de alguma forma, certo? São os dejetos. Imagina que você olha para o dejeto que deveria sair, já saiu na verdade, e ao invés de você puxar a descarga, você pega esse dejeto e põe para dentro de novo. Ou seja, algo que deveria ser descartado, você come de novo. Se uma pessoa fizesse isso fisicamente, esse exemplo que eu estou dando é um pouco nojento, mas é para que você entenda. Se alguém fizesse isso, você assumiria que essa pessoa é alguém normal? Ou essa pessoa tem algum tipo de problema sério? Se a pessoa tem algum tipo de problema sério, você vai me dizer, correto? Pois bem, o ressentimento é a mesma coisa. Quando você insere para dentro de você, ou quando você come, ou quando você vivencia aquela experiência de novo negativa, algo que deveria ser descartado, você fica colocando para dentro. Não faz sentido. Você precisa parar de se identificar com os pensamentos. Você precisa parar de se identificar com as coisas que deveria ser descartado, tanto os positivos quanto os negativos. Isso não define a sua identidade, isso não define quem você é, isso não define a sua essência. A sua essência é algo mais profundo, é aquilo que observa tudo isso. Percebe? Gerenciar os seus pensamentos é você exercer o domínio dos seus pensamentos que produzem os seus comportamentos. Lembra dessa tríade? Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Se você quer mudar um comportamento, você vai conseguir com mais eficiência, não brigando com o comportamento e falando, mas por que eu sempre faço isso? Eu sou uma pessoa inútil, eu sou uma pessoa preguiçosa, eu sou uma pessoa que precisa mudar tal comportamento, mas pensamento, o comportamento, ela é uma consequência do sentimento, que é uma consequência do pensamento. E, ou seja, a primeira coisa que você tem que trabalhar e que está muito mais sob o seu controle, sob o seu domínio, que deveria estar, mas muitas vezes não está, é os seus pensamentos. Então, quando você começa a plantar um pensamento negativo ou positivo, você vai colher os frutos disso, que é o sentimento e depois o comportamento.
Então, se eu te perguntar qual foi o dia mais infeliz da sua vida, o dia mais trágico da sua vida, o dia mais triste da sua vida, você vai começar a pensar naquela ocasião, naquele dia, naquilo que lhe causou tristeza, profunda tristeza. Você vai começar a se sentir triste, porque é natural que os pensamentos gerem os sentimentos. E daqui a pouco você está, de alguma forma, com os olhos lacrimejando ou propriamente chorando, porque você está se comportando de acordo com o que você está sentindo e de acordo com o que você está pensando. E se eu te perguntar qual foi o dia mais feliz da sua vida, daqui a pouco você está pensando em coisas boas, naquilo que você experimentou, que foi positivo na praia, você começa a sentir o cheiro do mar, você começa a pensar naquele parque aquático que você foi, naquele parque de diversões, naquele palhaço que te fez sorrir, ou seja, você começa a pensar em coisas boas, você começa a sorrir. Você começa a gesticular e fala, nossa, foi muito divertido, foi muito legal. Ou seja, o seu comportamento mudou, porque o seu sentimento mudou por causa de uma pergunta que te fez pensar. Pensamento, sentimento, comportamento. Lembre-se sempre disso. Quando você começa a observar os seus pensamentos e não se identificar com eles, quando você começa a ter um diálogo interno mais consciente, você sabe que você está se questionando e você começa a fazer perguntas intrigantes, perguntas inteligentes, perguntas intencionais. A partir daí você vai começar a gerenciar melhor os seus pensamentos e você vai começar, obviamente, mudar o seu sentimento e o seu comportamento. O que está mais sob seu controle é os pensamentos e muitas vezes nós focamos mais no comportamento. Os pensamentos vão gerar os sentimentos que vão gerar os comportamentos, ok? Que bom que você ficou até o final. Nos vemos no próximo vídeo.